Olá! Nos anos 1990, Pierre Bourdieu escreveu uma série de artigos na qual procura se posicionar politicamente a respeito daquilo que ele chama por flagelo neoliberal. Estes artigos foram reunidos em dois pequenos livros intitulados Contrafogos I e Contrafogos II. Nestes artigos, é possível perceber a leitura que Bourdieu tem a respeito do Estado. É uma leitura que, em grande parte, mantém as ilusões de que o Estado pode ser o Estado de todos. O Estado pode ser o Estado dos cidadãos. Para Bourdieu, no interior do Estado, se trava uma luta bastante acirrada entre aquilo que ele chama a mão esquerda do Estado, ou seja, aqueles que buscam fazer com que o Estado resgate os parâmetros do estado de bem-estar social ou das políticas do welfare state, e a mão direita do Estado, aquelas correntes que buscam apenas ver o Estado como o estado das finanças, o estado do equilíbrio público, o estado onde as contas públicas precisam estar dentro da lógica do mercado. O texto que vamos discutir hoje caminha neste sentido e se intitula A Mão Esquerda e a Mão Direita do Estado. Para Bourdieu, a mão esquerda do Estado, ela se constitui do conjunto de agentes dos ministérios gastadores, ou seja, daquelas instâncias do Estado que buscam desenvolver políticas sociais públicas e buscam aprofundar as políticas sociais públicas. A mão esquerda do Estado, ela é composta pelo conjunto dos agentes dos ministérios ditos gastadores, que são o vestígio, no seio do Estado, das lutas sociais do passado. Lutas sociais estas que se acirraram com o final da Segunda Guerra Mundial e que conduziram àquelas políticas de caráter keynesiano, como dizem os regulacionistas, ou aquelas lutas que ampliaram a participação da esfera do Estado no campo do social. Eles se opõem, estes agentes, se opõem ao Estado da mão direita, ou seja, aos burocratas do Ministério das Finanças, dos bancos públicos ou privados e dos gabinetes ministeriais. Muitos movimentos sociais a que se assiste hoje, e Bourdieu está fazendo referência fundamentalmente ao caso francês, mas esta ideia pode ser estendida a outros países, exprimem a revolta da pequena nobreza contra a grande nobreza do Estado. Integram este grande leque da mão esquerda, para Bourdieu, os trabalhadores sociais, aqueles que estão fundamentalmente, que poderíamos chamar aqui no Brasil de assistentes sociais. Integram este leque os assistentes sociais, na mão esquerda, os educadores, os magistrados e também, cada vez mais, os professores. Bourdieu observa o seguinte: penso que a mão esquerda do Estado acha que a mão direita não sabe mais, ou pior do que isso, não quer mais saber de fato o que faz a mão esquerda. O Estado se retirou ou está se retirando de um certo número de setores da vida social que eram sua incumbência e pelos quais era responsável. A habitação pública, a televisão e a rádio públicas, a escola pública, os hospitais públicos, etc. Conduta ainda mais espantosa ou escandalosa, sobretudo quando se verifica
a existência de governos que se identificam com a esquerda ou se deixam identificar com a esquerda. Estes governos que deveriam acentuar a mão esquerda, na verdade, abrem espaço para a atuação da mão direita, ou então garantem que a mão direita continue a atuar em detrimento daquela que quer aprofundar políticas sociais públicas. Para Bourdieu, aqueles governos que muitas vezes se intitulam socialistas ou de esquerda, eles têm contribuído, a seu modo, para a depreciação da coisa pública. Estes governos, eles, na verdade, não investem contra a mão direita. As medidas que tomam no plano governamental acabam contribuindo para a liquidação das conquistas do welfare state e, principalmente, talvez, no discurso público de elogio à empresa privada. Bourdieu prossegue observando que tudo isso tem algo de surpreendente, sobretudo para aqueles que são enviados à linha de frente para desempenhar as funções ditas sociais e suprir as insuficiências mais intoleráveis da lógica do mercado. Por quê? Ora, porque eles são mandados para a linha de frente, mas não são fornecidas a estes que compõem a mão esquerda do Estado as condições necessárias para realizarem adequadamente o trabalho a que se propõe, de tal modo que fica dificultada a tarefa de realizar a missão para a qual estão destinados. Com isto, Bourdieu quer dizer o quê? Quer dizer que, ideologicamente ou simbolicamente, se mantém um setor no Estado que vai desenvolver políticas sociais públicas. No entanto, a mão direita não cria as condições necessárias para que a mão esquerda desenvolva estas políticas sociais públicas adequadamente. É lógico que tudo isso compõe um leque para a realização da dominação no aparato de Estado. No interior do Estado, para Bourdieu, se trava uma luta entre os dominantes e os dominados. Isso se quisermos analisar o Estado como um campo. Portanto, é instrumental para a mão direita manter aparentemente de pé a mão esquerda, a fim de garantir a liberdade para a ação da própria mão direita. Agrava a situação o fato de que, cada vez mais, o aparato de Estado dominado pela mão direita é composto por indivíduos vaidosos, preocupados em exibir-se e valorizar-se, em contradição total com o devotamento obscuro ao interesse coletivo que caracteriza o funcionário ou o militante. Portanto, trata-se de reconhecer a presença no aparato de Estado de funcionários ou de um corpo burocrático que pouca ligação tem com as demandas sociais reais. São, na verdade, o Estado passa, na verdade, a ser uma espécie de trampolim para estes indivíduos. Ora, esta retirada do Estado da atuação incisiva nas políticas sociais públicas produz, junto à grande massa, uma desconfiança, uma crise de confiança no Estado e no bem público. Dirá Bourdieu, numa época de crise de confiança no Estado e no bem público, florescem duas coisas. Entre os dirigentes, a corrupção paralela ao declínio do respeito pela coisa pública. E, entre os dominados, a religiosidade pessoal, associada ao desespero no tocante aos recursos temporais,
Portanto, os dominados vão buscar naquela salvação individual e não na pressão sobre a estrutura do Estado a solução para os seus problemas reais. Com isto, Bourdieu está mostrando que seria necessário aos dominados se organizarem para restituir ao Estado aquela condição de defensor da causa pública. É lógico que aqui predomina uma certa ilusão de Bourdieu a respeito do que é o caráter do Estado. Ele não está analisando o Estado dentro da perspectiva das classes sociais, e sim da perspectiva de que o Estado pode ser o Estado de todos, desde que os dominados se organizem para restabelecer aquelas políticas sociais públicas que animaram, em tempos passados, a construção do estado de bem-estar social. Trata-se aqui de uma leitura que poderíamos dizer utópica de Bourdieu, uma vez que não é possível analisar o Estado sem compreender o caráter de classe do Estado. Não significa recair na ideia do Estado instrumento, mas sim de investigar como que esse Estado, ele, no limite, continua atendendo aos interesses da classe dominante, portanto, dos detentores do capital, que Bourdieu identifica aqui como sendo aquele setor das finanças. Lembrando que o setor das finanças é apenas uma fração de classe no interior do Estado, uma vez que os detentores do capital estão também em outros setores da vida social. Estão na indústria, estão no comércio, estão na agricultura, no agronegócio, entre outras partes. Bourdieu observa que, hoje, o cidadão, portanto, aquele que tem necessidade das políticas sociais públicas, hoje, o cidadão, sentindo-se repelido para fora do Estado, ou seja, não vendo no Estado uma instância que possa atender aos seus interesses ou resolver problemas imediatos da sua vida cotidiana, hoje, o cidadão, sentindo-se repelido para fora do Estado, repele o Estado, tratando-o como uma potência estrangeira que ele utiliza do melhor modo para os seus interesses. Isto conduz a uma ausência de preocupação do chamado cidadão em relação ao Estado, na medida em que ele não observa como a instância Estado pode aportar melhorias à sua existência cotidiana. Para ele, para este cidadão, pouco passa a importar quem está no comando do aparato de Estado. Diante desta situação, é assustadora, de um lado, o silêncio dos intelectuais, diz Bourdieu. Mas, argumenta ele, mais assustador ainda, impressiona mais ainda, é o silêncio dos políticos. E por quê? Porque os políticos atuais carecem de ideais mobilizadores, ou seja, não apresentam um projeto de sociedade na qual aqueles antigos valores do bem público sejam valorizados. Carecem de ideais mobilizadores. Sem dúvida, porque a profissionalização da política e as condições exigidas daqueles que querem fazer carreira da política, a profissionalização da política e as condições exigidas daqueles que querem fazer carreira nos partidos excluem cada vez mais as personalidades inspiradas. O que são essas personalidades inspiradas para Bourdieu? São aqueles políticos que realmente estão focados na causa pública, e não apenas naquele caráter burocrático que tem animado o âmbito do Estado, ou seja, aquele de lidar com as contas públicas, a estabilidade dos gastos, da entrada e dos gastos, ou então saber se aquelas ações do Estado não comprometerão
o próprio desenvolvimento, ou a infração, ou outras dimensões da economia que podem prejudicar os acionistas. Então, Bourdieu está observando que aqueles políticos que eram animados pela causa pública, eles estão desaparecendo da própria esfera da política, uma vez que você hoje tem políticos que, na verdade, são carreiristas, estão cuidando da sua própria vida pessoal e da sua própria carreira, ou seja, para onde eles vão na hora em que deixarem um determinado cargo, ou então para onde eles vão assim que deixarem um determinado ministério. Ele observa que a definição da atividade política mudou com a chegada de um pessoal que aprendeu nas escolas de ciências políticas que para parecer sério ou simplesmente não parecer fora de moda ou antiquado, era melhor falar de gestão que de autogestão, e que era preciso, de qualquer forma, assumir a aparência, isto é, a linguagem da racionalidade econômica. Essa constatação de Bourdieu é fundamental. Basta ligarmos, por exemplo, na Globo News e vermos quem são os jovens que estão sendo continuamente chamados para entrevistas. São aqueles professores que falam de tudo, menos de que a sociedade é composta por classes sociais. São aqueles professores institucionalistas que veem a dinâmica da vida pública através de dados, através de informações que são fornecidas pelos próprios tecnocratas. Os novos intelectuais, eles não têm uma perspectiva social, falam da causa pública, mas falam da causa pública como se tudo dependesse de contas. É lógico que, vez ou outra, tem um que alinhava a questão da tintura social, mas sempre emendam que é necessário olhar para o social, mas não descuidando das contas públicas e do equilíbrio fiscal, porque se não tiver equilíbrio fiscal, a inflação volta e quem será prejudicado são os mais pobres. São, na verdade, tecnocratas formados por estas novas escolas de administração ou mesmo por esses novos cursos de ciências humanas que perderam a perspectiva mais clássica do que é efetivamente a estrutura da vida social. Prossegue Bourdieu. Emparedados pelo economismo estreito e de curto alcance de visão de mundo FMI, que também faz e fará tantos estragos nas relações norte-sul, todos esses semi-habilitados em matéria de economia evitam, evidentemente, levar em conta os custos reais a curto e, sobretudo, a longo prazo, da miséria material e moral, que é a única consequência certa da realpolitik economicamente legitimada. E quais são as consequências desta lógica burocrática de Estado, tão defendida por esses semi-habilitados? Para Bourdieu, as consequências são a delinquência, a criminalidade, o alcoolismo, acidentes de trânsito, entre outros. Dentre esses semi-habilitados, é importante observar, por exemplo, os jornalistas das várias redes de televisão que falam de economia como se fossem profundos conhecedores de economia. Repetem apenas argumentos que escutam de outros economistas. Daí que opinam sobre como o governo deve lidar ou não com determinadas decisões, como se fossem profundos conhecimentos, profundos conhecedores das contas públicas e tivessem uma solução mágica para tudo. Na verdade, são apenas papagaios daquilo que as escolas de administração fornecem, que são aqueles novos tecnocratas com as suas MBAs ou diplomas do gênero. Prossegue Bourdieu. Mais uma vez, a mão direita,
obcecada com a questão do equilíbrio financeiro, ignora o que faz a mão esquerda, confrontada com as consequências sociais, frequentemente muito dispendiosas, das economias orçamentárias. Ou seja, os tecnocratas olham para o equilíbrio financeiro, só que esta defesa do equilíbrio financeiro produz, em contrapartida, toda uma série de miserabilidades que acabam sendo mais custosas para a esfera do Estado, para as contas públicas e para o orçamento público, do que se tivessem desenvolvido ações que facilitassem o trabalho da mão esquerda. Bourdieu observa que isto, mais uma vez ele observa, que isto não foi combatido, mesmo quando se teve na Europa, e no caso particular que ele está analisando, a França, governos de tinturas socialistas, o que se identificavam como socialistas. No caso da França, diz ele, anos de poder socialista consumaram a demolição da crença no Estado e a destruição do Estado-providência empreendida nos 70 anos, nos anos 70, em nome do liberalismo. Portanto, o Estado socialista, ou supostamente socialista, capitulou diante das políticas neoliberais. Para que a mão direita ela tenha uma legitimação popular, ela se apresenta como representando a opinião de todos, a opinião de todo mundo. Diante disto, pergunta Bourdieu, a opinião de todo mundo é a opinião de quem? Ora, é a opinião das pessoas que escrevem nos jornais, dos intelectuais que pregam menos Estado, o Estado mínimo, e que enterram depressa demais o público e o interesse público pelo público. Daí, temos aí um exemplo típico deste efeito da crença compartilhada, que põe imediatamente fora de discussão teses que deveriam ser discutidas. Seria preciso analisar o trabalho coletivo dos novos intelectuais, entre aspas, que criou um clima favorável ao retraimento do Estado e, mais amplamente, à submissão aos valores da economia. Portanto, no âmbito do Estado, é travado um mecanismo de violência simbólica, mas este mecanismo de violência simbólica ele é operacionalizado também fora do Estado, na medida em que os grandes órgãos de circulação midiáticos vendem apenas uma leitura de sociedade, que é a leitura neoliberal de sociedade. Os grandes órgãos midiáticos sempre colocam a questão social como um custo que deve ser mediatizado ou parametrado pelo que vai representar em termos de equilíbrio fiscal. Com isto, se interioriza nas grandes massas, no conjunto da população, desse grande abstrato que é a população, a ideia de que aqueles tempos do estado do bem-estar social, eles estão superados e que, portanto, é necessário cuidar das contas públicas, sem o que aqueles que ainda mantêm um certo lugar na sociedade acabarão ingressando no grande bloco dos despossuídos. Trata-se aqui de um mecanismo de violência simbólica poderosíssimo que atua cotidianamente no interior do espaço social. Prossegue Bourdieu. Seria preciso analisar o trabalho coletivo dos novos intelectuais, que criou um clima favorável ao retraimento do Estado e, mais amplamente, à submissão aos valores da economia. Penso no que foi chamado de retorno do individualismo, espécie de profecia autorrealizante que tende a destruir os fundamentos filosóficos do welfare state e, em particular, a noção de responsabilidade coletiva. O retorno ao indivíduo é também o que permite acusar a vítima,
única responsável por sua infelicidade. Ele ia pregar a autoajuda. Tudo isso sob o pretexto da necessidade incansavelmente reiterada de diminuir os encargos da empresa. Este retorno ao individualismo é aquilo que temos assistido nos últimos anos, quando se fala, por exemplo, da empregabilidade, ou então do empreendedorismo. Aquele que é empreendedor, aquele que é empregável, ele vai se dar bem na sociedade. Não adianta ele ficar pensando no coletivo, uma vez que o coletivo não está preocupado em conseguir um espaço adequado no interior da sociedade. Então, este retorno ao individualismo, ele acaba enfraquecendo a leitura do social. Bourdieu prossegue observando que o mundo intelectual é hoje o terreno de uma luta. Lembremos que, para Bourdieu, o campo é sempre um campo de lutas. É um campo onde convivem dominantes e dominados, e onde cada um dos lados mobiliza os capitais que possui para conseguir posições favoráveis no interior do campo. O mundo intelectual é hoje o terreno de uma luta, visando produzir e impor novos intelectuais. Portanto, uma nova definição do intelectual e do seu papel político, uma nova definição da filosofia e do filósofo, doravante empenhado nos vagos debates de uma filosofia política sem tecnicidade, de uma ciência social reduzida a uma politologia de sarau eleitoral e a um comentário descuidado de pesquisas comerciais sem métodos. Portanto, emerge uma gama de novos intelectuais que estão muito abaixo da antiga geração de intelectuais, que conseguia ler o mundo como um todo e conseguia pensar a sociedade no seu conjunto, no coletivo, e não apenas da perspectiva das finanças ou então da tecnocracia. Bourdieu forja aí, ou ele resgata aí, a ideia de doxosofo. Esse técnico da opinião que se crê cientista. São estes indivíduos que cotidianamente são entrevistados pelos aparatos midiáticos e que se apresentam como profundos conhecedores de alguma coisa, profundos conhecedores das guerras na Ucrânia, ou então como a guerra envolvendo a Ucrânia e a Rússia vai afetar o dólar, como que a alta do dólar vai afetar a inflação, e como é necessário o governo tomar cuidado com a inflação para não prejudicar os mais pobres e assim por diante. Esses são os doxosofos, os técnicos da opinião que se crê cientista, e que apresentam os problemas da política nos próprios termos em que os apresentam os homens de negócios, os políticos e os jornalistas políticos. Para Bourdieu, o sociólogo se opõe ao doxosofo. E por que isto? Porque o sociólogo questiona as evidências e, sobretudo, as que se apresentam sob a forma de questões, tanto as suas quanto as dos outros. Aqui vale uma ressalva. Para Bourdieu, quando ele fala de sociólogo, ele está se referindo àquele que domina o ofício. Sociólogo não é apenas porque detém um diploma. Sociólogo é aquele que consegue compreender, dominar a teoria e fazer o vínculo da teoria com a realidade e analisar a realidade de uma maneira crítica e não de uma maneira tecnocrática ou de uma maneira formal. É a este sociólogo que Bourdieu está se referindo. Uma vez que, muitas vezes, vemos também na televisão aqueles que se apresentam como sociólogos e que, na verdade, só reproduzem aquilo que aprenderam durante o curso que fizeram, ou então que estão totalmente antenados com a leitura jornalística de mercado.
O sociólogo se opõe ao doxosófilo porque questiona as evidências e, sobretudo, as que se apresentam sob a forma de questões, tanto as suas quanto as dos outros. Nesse sentido, Bourdieu coloca o seguinte: defendo, acima de tudo, a possibilidade e a necessidade do intelectual crítico, e, principalmente, crítico da doxa intelectual. A doxa intelectual é aquela que se apresenta como verdade inquestionável. E, principalmente, crítico da doxa intelectual que os doxosófos difundem. Não há verdadeira democracia sem verdadeiro contrapoder crítico. O intelectual é um contrapoder de primeira grandeza. Considero o trabalho de demolição do intelectual crítico tão perigoso quanto a demolição da coisa pública, inscrevendo-se no mesmo empreendimento global de restauração. Então, para Bourdieu, é necessário ter o contraditório. Numa sociedade onde apenas uma leitura de mundo é colocada e não é submetida ao questionamento, não pode ser uma sociedade que avança para os parâmetros de uma lógica democrática, onde só um fala desconsiderando o contraditório. Na verdade, você tem tudo, menos a democracia, ainda que seja a democracia formal. Se não tenho nenhuma indulgência para os intelectuais irresponsáveis, e estes intelectuais responsáveis aos quais Bourdieu se refere, são aqueles que saem dos seus cursos de formação, ou então que vão para a televisão apenas com as suas leituras jornalísticas de mundo. Se não tenho nenhuma indulgência para com os intelectuais irresponsáveis, gosto ainda menos destes responsáveis intelectuais, ou seja, aqueles que se apresentam na televisão com um ar de seriedade, como se estivessem falando coisas muito profundas, quando, na verdade, só estão discorrendo a respeito de superficialidades. Se não tenho nenhuma indulgência para com os intelectuais irresponsáveis, gosto ainda menos destes responsáveis intelectuais, entre aspas, polígrafos polimorfos, que esperem sua produção anual entre 2 conselhos de administração, 3 coquetéis para a imprensa e algumas participações na televisão. Para Bourdieu, todo mundo teria muito a ganhar se a lógica da vida intelectual, da argumentação e da refutação se estendesse à vida pública. Hoje, é a lógica da política, da denúncia e da difamação, da esloganização e da falsificação do pensamento do adversário que se estende muitas vezes à vida intelectual. Seria bom que os criadores pudessem exercer sua função de serviço público e, às vezes, de salvação pública. Isto é um desejo de Bourdieu, mas, ao manifestar este desejo, ele desconsidera que esta lógica do Estado é a lógica que o dominante procura impor ao Estado. Não se trata de um desvio, mas se trata de como os dominantes estão mobilizando os seus capitais para manter de pé a sua dominação. Bourdieu conclui observando que a saída está em restituir os parâmetros do velho Estado democrático de direito. E aqui ele se posiciona também, politicamente, contra as experiências socialistas. E, neste sentido, ele empobrece seu pensamento, porque ele vai partilhar da leitura dos dominantes sobre o que representou as experiências socialistas. Conclui ele, as grandes utopias do século XIX, no caso, o marxismo, revelaram toda a sua perversão. É urgente criar as condições para um trabalho coletivo de reconstrução de um universo de ideais realistas, capazes de mobilizar as vontades sem mistificar as consciências. E, ao fazer isto, ele acaba caindo naquele discurso
que ele combate ao longo de todo o texto, ou seja, o discurso que os dominantes colocam em relação aos dominados, ao colocar que as tentativas de revolução no século XIX e XX e que os ideais de esquerda conduziram a grandes ilusões, ele nada mais, nada menos faz do que repetir os argumentos liberais dominantes para descaracterizar o socialismo ou o comunismo como uma alternativa possível de sociabilidade. Com estas considerações, encerramos mais este texto de Bourdieu. Espero que tenham gostado dos comentários. Encaminhem, como sempre, suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui discutindo textos clássicos da sociologia, autores da sociologia e tentando contribuir para a formação das novas gerações de pesquisadores e estudiosos. Até uma próxima.